Hora de conversar com Mônica Bergamo. O assunto de hoje é a repercussão da lista de detratores, apoiadores e isentões feita para o Ministério da Economia. Ô Mônica, quando eu soube da lista, me pareceu uma coisa autoritária. Parecia que eu estava lendo uma notícia da Alemanha Oriental, da Coreia do Norte, o governo perseguindo opositores. Eu fui ver o conteúdo, primeiro que é uma lista super mal feita, pagaram por aquilo, nas coxas, né? Mas ela não tem aquele conteúdo que eu imaginei que teria de como agir em relação a esse detrator. Não, vamos espalhar fake news para acabar com, fazer um assassinato de reputações. Não, é algo até positivo. Acompanhamento das reportagens, clipping. Podemos trabalhar com esse jornalista dessa maneira. Eu não vi nada de muito grave, a não ser talvez no uso da palavra detratores. Mônica, bom dia. Desde o começo, a gente fez até piada aqui ontem, né, Megali? Nem imaginei que repercutiria tanto a reportagem do nosso colega Rubens Valente, mas o vazamento dessa já célebre lista de detratores do governo, que colocava lado a lado aí jornalistas de vários veículos e personalidades, como o Felipe Neto, por exemplo, e que trazia isentonas como eu, né, Megali, eu fui classificada como neutra informativa, causou um incômodo muito grande no Ministério da Economia, obviamente, para quem esse estudo foi enviado, porque esse vazamento fez um barulho tremendo ontem. Quer dizer, eu conversei com o ministro Paulo Guedes, que ele me disse, primeiro, ele disse o seguinte: eu não sabia nem que você era isentona, que eu era neutro informativo. Por quê? Segundo o ministro, esse estudo nunca chegou na mão dele, ele nunca encomendou, segundo ele diz, não leu, não sabia quem fez, porque ele diz que nunca, palavras dele, jamais se interessou em saber ou em ficar detalhando quem fala mal, quem fala bem dele, que quando tem alguma matéria ou reportagem da qual ele discorda, que ele acha que ele tem um erro, ele passa a mão no telefone, liga para o jornalista e conversa sem antes ficar pesquisando detalhadamente, sem se importar se a pessoa fala bem ou fala mal, liga falando bem ou falando mal. Segundo ele liga para desfazer aí equívocos, que na visão dele são equívocos. O ministro acha que o governo, nessa conversa me disse que acha que o governo tem uma grande dificuldade de se comunicar. Ele diz que, segundo ele, estão fazendo um monte de coisas bacanas e que não tem divulgação suficiente, não conseguem comunicar isso, se comunicam muito mal e que listas de detratores, isentos, amigos do governo, não vão resolver esse problema. Ele me disse até que queria demitir quem fez a lista num primeiro momento, mas na verdade não existe, né, Megali, uma pessoa que fez essa lista. Então, voltando ao que você estava comentando no começo dessa nossa conversa, tem uma empresa que fez isso e são várias as empresas que fazem isso para clientes. Ontem eu conversei com várias pessoas que trabalham nessas empresas e que sim, monitoram influenciadores nas redes sociais a partir de manifestações públicas desses que são considerados influenciadores para o que eles chamam para ajudar no que eles chamam de gestão das redes, ou seja, como o cliente, no caso o Ministério da Economia, se defender, como tentar emplacar pautas positivas desse universo caótico das redes, e tem lá sugestões. Guilherme Fiuza, por exemplo, que foi classificado como um jornalista favorável ao governo nesse relatório, as recomendações, fazer post em conjunto com ele, para tratar de temas da pasta, etc. Então, Megali, eu que estou aqui sou isenta, posso dizer, quer dizer, a definição de Boa, Mônica. Nossa, a carta da isenta agora você tem que usar toda vez. Agora eu vou usar isso pro resto Pode do meu usar, dia. Eu com sou certeza. isenta, eu posso dizer. Então, eu como sou isenta, eu posso dizer que essa definição de detratores chega a ser uma coisa até meio patética, meio ridícula, como disse você, mal feita. E apoiadores também, Mônica, gastaram dinheiro para descobrir que o Fiuza apoiava o governo, que o Constantino apoiava o governo, não. O Roger é simpático. Para que precisa de um relatório para isso? Basta você navegar 5 minutos no Twitter. Meio ridículas as definições, quer dizer, até a imprensa diz que mudou de detratores para negativo, neutro e positivo. Agora, é o que você está dizendo, quer dizer, também estamos longe de achar que isso sinaliza
que estamos passando por algo como um regime saudita, porque ali a gente não tem nenhuma indicação de que haverá uma retaliação a qualquer uma dessas pessoas, e tudo indica ali, o que está ali no relatório, que ele foi feito a partir de manifestações públicas das pessoas. Não é que eles vieram aqui na minha casa, me seguiram para ver com quem eu namoro, com quem eu não namoro, minha conta bancária, não, nada disso. Né? A partir das manifestações públicas, eles fizeram essa lista bem mal feita. Eu achei que faltou um monte de nome aqui. Monte. Né? Só acertaram numa coisa, eu sou isento. Isso, boa, Mônica. Agora tá aí. Mas sabe que faltou gente dos que são favoráveis e dos tais detratores. Tem muito ouvinte aqui escrevendo, Mônica, falando, vocês estão passando pano para uma coisa que é grave, que é séria. Não é grave. Na verdade, a gente só fez 2 ponderações. Megali falou, o uso da palavra detratores é muito ruim, de fato. Esse é um aspecto. O outro é o gasto envolvido nisso. A gente está falando de dinheiro público, 2 milhões e quanto? Alguma coisa assim, para pagar a empresa que fez isso? O problema, Mônica, não é nem... É 2 milhões e pouco, né? Não é nem o gasto. Isso não me ofende como defensor da liberdade, da democracia. Um mau resultado. Porque é um gasto negativo e de atacar formadores de opinião. É uma coisa que é feita com o objetivo de melhorar a comunicação do governo frente a comunicadores online. Ok, e esse gasto pode se reverter em boas coisas pra gente no final das contas. O que me ofende como contribuinte é a ruindade do relatório. É mal feito. É a redundância. Ai, Felipe Neto. O que Felipe... vamos... Essa é a nossa inteligência, né? Essa é a nossa inteligência para isso. Pagamos para isso. O gasto não é a questão. O gasto é o resultado apresentado. É um relatório que parece um trabalho de escola. Por favor, Mônica. Na verdade, se a gente for falar de questões do governo na área da comunicação, a gente tem vários outros motivos. Ataques do presidente frontais a jornalistas, em especial mulheres. E aquele episódio que o Carlos Bolsonaro, presidente, o Carlos Bolsonaro sequer é deputado federal, não é nada. Ele é vereador no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, sim, ele tem que legislar e atuar lá, mas ele ficava reclamando, como é que o Banco do Brasil anuncia em tal site, não sei o quê, e o Banco do Brasil obedecer ao filho do presidente e retirar um anúncio. Quer dizer, isso foi motivo de investigação do Tribunal de Contas, e eles tiveram que voltar com o anúncio. Isso sim é um problema, porque você teve uma retaliação, né, sobre sites, porque o Banco do Brasil estava colocando anúncio de forma ali técnica, e o Carlos Bolsonaro não gostou, reclamou, e a SECOM, o Fábio Weingarten, foi lá e falou, está tudo resolvido, retirou o anúncio. Quer dizer, isso sim foi um erro. Agora, essa lista, assim, repito, ela é meio patética e tal, ela mostra como funciona esse acompanhamento, mas ela não pode ser encarada como vamos perseguir essas pessoas. Pelo menos nesse relatório, isso não tem nenhuma evidência disso, né? É diferente daquela outra lista que também foi divulgada pelo Rubens Valente, né, o jornalista que publicou essa reportagem sobre a lista dos jornalistas, que era aquela dos funcionários públicos. Vocês se lembram? De acordo com o posicionamento político. Aquilo era muito grave, né? Talvez, se isso indicar o modus operandi aí de perseguição, de mapeamento e tudo mais, pode ser algo mais grave, mas que essa lista tá chechelena, tá ajuda. Não, vamos fazer uma correção aqui. Foi pior ainda o caso lá do Carlos Bolsonaro, porque é o seguinte, não é que teve um site que tinha anúncio do banco e foi retirado. Na verdade, o banco anunciou num site, esse site tinha sido condenado por fake news, era um site acusado formalmente na justiça e condenado por fake news. Aí, diante disso, o Banco do Brasil retirou o anúncio desse site condenado por fake news, e o Carlos Bolsonaro reclamou e o anúncio voltou. É pior ainda, é o inverso, né? Mas, enfim, e isso foi motivo de grande polêmica, já bem ultrapassada, bem antiga, mas é só pra gente separar um pouquinho, né, o joio do trigo, o que de fato é uma interferência indevida do que é um relatório ali que chega a ser hilário, né? É patético. E eu recomendaria, só para encerrar, a gente já falou do lado do governo aqui, que um jornalista que tenha sido percebido como apoiador de governo, isso vale para qualquer governo, repense um pouco as suas prioridades e os seus critérios profissionais, porque não tem coisa pior do que você ser percebido como um apoiador de governo, isso é coisa de militante. Mônica, um beijo para você. Diga. Não, Tá eu bom. vou bem risada.
Um beijo pra você, até amanhã. Um beijo, até amanhã.